Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 41 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Bactérias é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, compreender que as bactérias são seres vivos importantes para o ecossistema e diferenciar que existem bactérias boas e bactérias ruins para os seres vivos. Isso mesmo. E conceituar o ecossistema. E para a nossa rotina de estudos, o que você vai precisar então? No seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Se você quiser e optar, ainda pode estar usando uma folha de sulfite. Lembrando apenas que depois tem que estar o quê? Colocando, anexando juntamente ao seu caderno, tá? Para não ficar solta, avulsa essa atividade e acabar perdendo, combinado? Então você para tudo aí, já deixa tudo em mãos para que assim que acabar a nossa videoaula, você já dar o início à sua atividade, ok? Então veja só, o que nós temos aqui nessa imagem? Então, isso aqui é uma lente de um microscópio. E aqui nós temos o quê? Diversas bactérias. Isso aí, então nós temos umas bactérias. Então, nós já vimos sobre o quê? Sobre os seres vivos, né? Já conversamos bastante sobre eles e nesta aula nós vamos estudar sobre as bactérias, que também são seres vivos. Lembra que em algumas aulas anteriores, quando a gente falou dos seres vivos, apareceu, né? Bem levemente ali, mas apareceu a imagenzinha da bactéria, que também são seres vivos e estão o quê? Presentes em praticamente tudo que fazemos. Verdade. Então, se eu tocar aqui no vaso, bem provável que tenha o quê? Bactérias, esteja cheia de bactérias, né? A mesa, aqui as canetas, os lápis, os baldinhos. Então, aonde a gente vai, onde a gente toca, infelizmente, né? Infelizmente, porque vocês vão ver que tem as boas e tem as más, temos bactérias. Então, por isso, a importância da gente estar de quê? Sempre higienizando nossas mãos, lavando bem antes de comer, principalmente para quê? Para a gente não ingerir e não estar comendo e engolindo essas bactérias, né? Então, lavar as mãos, passar álcool, hábitos que agora, mais do que nunca, nós estamos fazendo, né, com muita mais vontade e muita mais frequência. Então, as bactérias são o quê? Seres unicelulares. Mas o que é isso, unicelulares? Ou seja, elas possuem apenas uma célula. E elas se adaptam facilmente. Elas podem viver em lugares muito frios e também em lugares muito quentes. E são o quê? Muito importantes para o nosso ecossistema, né? Então, a gente não pode parar para pensar e dizer assim, ai, as bactérias são ruins, eu tenho medo. Então, né, existem as ruins, existem, mas existem também as boas, né, que são necessárias para o nosso ecossistema. E o que é um ecossistema? Sabe me dizer? Então, vamos ver. O ecossistema é a interação entre os seres vivos, certo? Né? Os animais e as plantas com o ambiente. Dessa forma, mantém-se o quê? Um equilíbrio saudável entre todas as espécies, né? Então, graças a essa interação. E as bactérias vivem aonde? Em vários lugares. Elas estão pelo ar, né? E em tudo que nós tocamos, como a prof, né, comentou. No nosso corpo temos bactérias. Por exemplo, elas estão na pele, na boca e no nosso intestino, porque nós nos alimentamos e às vezes tem alimentos que contêm bactérias. Né? Muitas das vezes tem bactérias boas que não vão prejudicar, e sim criar um sistema imunológico mais forte para o nosso corpo. Acontece às vezes do quê? De a gente comer uma bactéria ruim,
né? Que daí vai virar o quê? Uma infecção, né? Uma infecção causada, gerada pelo quê? Pela bactéria, né? Então acontece. E na nossa pele, então, né? Por que nós temos que tomar banho todos os dias? Justamente porque a gente está andando no ar, tá cheio de bactérias, porque como elas são minúsculas, nós não vemos, não conseguimos ver. E ao tomar banho, a gente vai o quê? Vai eliminá-las, né? Mesma coisa na boca, quando a gente come os alimentos, na nossa boca tem mais de 20 tipos de bactérias. Então, por isso é muito importante sempre depois que se alimentar, o quê? Escovar os dentes, né? Lembram que a Gigi veio aqui dar uma aula para vocês? Ah, que bacana. Então, há bactérias que auxiliam na digestão dos alimentos. Então, essas bactérias, né, ajudam, elas vão comendo os alimentos ali, né, e ajudam a fazer digestão. Mas, por outro lado, também há aquelas bactérias que acabam, né, dando uma inflamação, que acabam dando uma intoxicação, né, alimentar nas pessoas. E quando um ser vivo morre, né, um animal ou uma planta, por exemplo, quem que faz o serviço depois disso? As bactérias. Elas fazem o quê? A decomposição e a reciclagem do ser vivo. Né? Aqui, ó, nós temos um exemplo de uma maçã. Olha só, aqui ela tá verde, né? Tá ficando, ó, ficou boa para o consumo. Ixi, mas ficou lá em casa na minha fruteira e eu nem vi, eu esqueci de comer. Daí o que aconteceu? Ela foi murchando e depois, olha só, as bactérias foram o quê? Bactérias e os fungos, né, que nós também vamos ver, foram comendo, né? Elas foram fazendo a decomposição e a reciclagem do ser vivo, que é, né, o exemplo aqui, a nossa maçã. Então, se não tivesse, né, as bactérias, os fungos e, enfim, como que o alimento ia entrar em decomposição, né? Quem iria fazer essa reciclagem? Então, ia ficar sempre intacto. Então, viram só como a bactéria nem sempre é nojenta, é medrosa. Então, ela faz também o quê? Coisas boas. Quem em casa já viu um alimento que já ficou nesse estado? Ah, que viu só? E há bactérias que agem como antibióticos, ou seja, como remédios e ajudam a combater doenças no nosso organismo, né? Então eles criam uma bactéria e elas agem então com o poder do quê? Do antibiótico, né? Nos remédios. Então, quando você tá doente, tá com uma infecção, que só um anti-inflamatório não vai resolver, você vai ter que partir para o antibiótico. Então, esse antibiótico nada mais é do que uma bactéria que vai ajudar a combater essas doenças no nosso organismo, certo? Mas há bactérias que são causadoras de doenças. E também bactérias que podem contaminar os alimentos e causar o quê? Uma intoxicação alimentar, como a prof já havia comentado, né? Então, olha só, as doenças causadas por bactérias. Temos tuberculose, difteria, hanseníase, coqueluche, pneumonia, meningite meningocócica. Né? Aqui são o quê? Alguns exemplos de doenças que podem ser causadas por bactérias, né? Ainda temos também o caso da salmonela, que agora quase não se vê muito, mas há alguns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, acontecia-se bastante casos, né? Através do ovo cru, uma propriedade lá que acabava também causando uma intoxicação alimentar, né? Porque se a gente observar aqui a maçã, a gente vai conseguir comer até ela chegar nesse estágio aqui. Se ela já chegou assim, ó, já não dá mais para comer. E aqui piorou, né? Então, para evitar a contaminação por bactérias ruins, é importante o quê?
higienizar e preparar os alimentos com atenção e cuidado, né? Lavá-los bem, né? Então, não só lavar as mãos, mas lavar bem os alimentos com água corrente, né? Lava, esfrega bem para eliminar essas bactérias. Porque tanto que tem alguns alimentos, né, como é o exemplo ali da maçã, a gente come com casca e tudo. Então, por isso temos que lavar bem e higienizar para remover todas essas bactérias que possam existir, né? Então, nesta nossa aula de hoje, nós falamos sobre o quê? As bactérias. Vimos que nem todas são ruins, né? Temos as ruins e também temos as boas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula!